Eu sou Walter. Eu não vou falar muito sobre o campo missionário hoje, porque eu quero reservar isso para um momento especial do domingo à noite, porque daí a gente pode ter um alcance melhor sobre o nosso trabalho. Mas quero falar um pouco da minha experiência com Cristo, um pouco daquilo que Deus nos proporcionou nele. Eu sou paulistano, nascido na capital de São Paulo, mas fui criado desde os 12 anos de idade na belíssima Indaiatuba, cidade muito, muito linda, muito aconchegante. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Eu era o tipo do cara que, se fosse para entrar no inferno, entrava de primeira classe. Eu não conhecia nada sobre Deus, nada sobre Jesus. Conheço um cara numa cidade, na maior cidade da América Latina, que não sabia que Jesus era filho de Deus, e nem que Deus era pai. Então, para mim, isso era muita confusão para minha mente. E quando eu comecei a ir na igreja, eu confesso que eu cheguei lá e não entendia muito bem o que estava sendo pregado. Eu até esses dias atrás não, uns anos já atrás, conversei com um pastor em quem eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, o Renan Euripides, e eu disse para ele: olha, eu vou te confessar uma coisa, tu pregou mais de 6 meses até a minha conversão. Eu quero dizer que até os 6 meses eu não entendi nada. Não aprendi nada, porque para mim isso aí não caiu a ficha. Só caiu a ficha quando o Espírito Santo de Deus veio esclarecer essas verdades ao meu coração. Então, só que ele não ficou bravo comigo não, ele pregava bem, viu? O problema não era ele não, era eu que não entendi. Mas depois da minha conversão, houve um despertamento para missões dentro do meu coração já desde cedo. Uma vontade meio que inerente à minha pessoa de falar, de pregar, de anunciar a palavra de Deus, e que me fez ser até um pouco, às vezes até meio radical na hora de pregar, porque eu não sabia como evangelizar. Então eu às vezes na escola eu escrevia Jesus, então eu tinha o costume de, como qualquer adolescente, escrever, por exemplo, na carteira, alguma coisa e tal. Então eu continuei meu costume, mas escrevendo Jesus, escrevendo versículo, escrevia na lousa em meio a umas aulas. E tinha uma menina que sentada na minha frente que ficava sempre, olhando para aquilo e me chamando de doido. Você é doido, rapaz? Que bobeira é essa? Escrever Jesus aqui e ali na lousa, não sei o que, colar e tudo mais. Eu dizia não, porque eu começava a falar de Jesus do meu jeito, aquilo que eu via no domingo, eu aproveitava para falar durante a semana para o pessoal, E começava a conversar com ela, e ela dizia sempre para mim assim: ah, tu é bobo, tu não sabe que você está perdendo, o legal lá é lá no baile, na festa, que você não sabe que você está perdendo. Mas continuamos, amizade, relação ali, conversando e tudo mais. Aí terminei a 8ª série, daí fui para outra escola e tudo mais. Mas o que é interessante é que hoje ela está na igreja, convertida a Cristo, trabalhando com crianças, um ministério maravilhoso. E foi algo que começou lá atrás, quando a gente começou a investir em missões, quando a gente nem sabia fazer missões. Então, o legal de missões é isso: a gente não sabe fazer missões, já está fazendo. Claro que com o tempo, com o preparo, a gente vai se amoldando, vai se reformulando. Mas uma das coisas importantes, um dos pontos-chave da vida de um missionário, de alguém que prega a palavra, eu creio que da igreja toda, é oração. Por isso eu fiquei muito feliz que o primeiro tema, a primeira prática que foi nos passada para ministrar aos queridos é oração. E hoje eu quero falar sobre esse tema, redescobrindo o valor da oração. Para isso eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. A palavra de Deus diz assim a nós: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Bom, oração. Oração é a chave para o ministério da palavra. Oração é a chave para que missões se realizem. Eu creio que a oração é o que diferencia uma igreja vibrante de uma igreja à beira da morte. Porque um dos detalhes muito importantes e interessantes é que hoje em dia se ora bastante, mas as orações que são feitas sem o objetivo pelo qual Cristo deixou claro na Bíblia, que era para que a vontade de Deus prevalecesse sobre a nossa terra. Portanto, quando nós falamos de missões, nós temos sim que falar de oração. Nós temos sim que, em primeiro lugar, pautar a oração como prioridade do nosso trabalho. Mas o que é a oração? Como podemos definir oração? Nós podemos definir oração como um sincero, sensível e afeiçoado, derramado coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. Tais coisas, como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão e fé para com a vontade de Deus. Essa é uma frase de John Bunyan, de 1628 a 1688, foi o tempo que ele viveu. Mas essa definição é importante, porque fala que é o derramar do coração e da alma perante Deus, através de Cristo, no poder e na assistência do Espírito Santo. Toda a trindade envolvida no nosso trabalho de oração. E aí diz, tais coisas como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão em fé para com a vontade de Deus. Percebam que a oração, ela tem que ser uma oração integrada com a trindade. Tem que ser uma oração integrada com as promessas da palavra. Tem que ser uma oração integrada com a vontade de Deus. Mas o que estamos fazendo com a oração nos dias de hoje? O que está acontecendo com a oração? Infelizmente, a oração hoje em dia, ela é tratada de uma maneira equivocada. Como nós vemos nas ilustrações, a fé tem sido unida a se ganhar bênçãos materiais, a se ganhar benefícios de Deus. A oração tem sido usada de maneira egoísta. E não pensemos nós que a oração desse tipo só acontece dentro de, por exemplo, igrejas da teologia neopentecostal, da teologia da prosperidade. Porque o que me deixa frustrado é quando, por exemplo, em uma reunião de oração, as pessoas apenas pedem por seus próprios pedidos, pedem apenas por si mesmas, fazem orações voltadas para o seu ego, e muitas das vezes esquecem-se daquelas necessidades prioritárias do reino de Deus. Entende-se muitas vezes que a oração é para que, por exemplo, eu seja liberto de uma dívida, ou para que a oração seja para eu ser, por exemplo, curado de uma doença, ou pedindo para que, por exemplo, eu vá bem numa prova. Não que isso não seja válido, mas esquecemos
de orar da maneira como Cristo nos ensinou, para que o progresso do reino de Deus seja mais evidente no nosso mundo. A falta de vitalidade da igreja é por causa do tipo de oração. Quando oramos para nós mesmos, quando oramos voltados para as nossas necessidades, a oração cumpre sim o seu propósito, mas só para nós. Ela não tem a capacidade de abrir as portas para fora. Quando eu oro para mim mesmo, a oração ela é incapaz de abrir as portas do reino para as pessoas que estão fora do reino de Deus. Essas orações são incapazes de transformar vidas, porque um detalhe muito importante da oração, que nós vamos ver adiante, é que a oração não é somente para pedir, a oração é para transformar as vidas de fora e as vidas de dentro. Nós também somos transformados pela vida de oração. Portanto, é interessante que o seguinte, quando nós nos omitimos, por exemplo, em oração, nós somos às vezes piores do que os homens de negócio, porque os homens de negócio estão muito mais à frente que nós, porque eles acordam cedo para tratarem dos seus assuntos, eles acordam cedo para ir para a fábrica, acordam cedo para ir para os escritórios, para trabalhar arduamente para alcançar o lucro. Mas nós, muitas vezes, temos preguiça de colocar os nossos joelhos no chão. Temos, às vezes, aquela repulsa de ter que ficar tanto tempo ali buscando a Deus. Ou quando somos convidados para uma reunião de oração, a gente meio que seleciona dizendo, não, mas eu tenho uma outra coisa importante para fazer, porque, no final, a reunião de oração, sabe como é que é, né? Dá muito sono. E aí, a igreja vai se desfalecendo e não sabe por quê. Pode passar mais adiante. Por que devemos redescobrir o valor da oração? É uma pergunta pertinente para nós hoje. Na história do cristianismo não vemos outra prática mais sublime que a oração e mais transformadora do que ela. Percebam que, por exemplo, após a ressurreição de Cristo, nós percebemos que os irmãos estavam unânimes em oração. Eles se juntaram em oração. O primeiro trabalho da igreja após a assunção de Cristo não foi sair evangelizando, não foi sair pregando, não foi fazendo programação de sociedades, não foi fazendo chá, não foi fazendo nada, absolutamente nada disso, mas foi orar. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos juntos em oração. Porque eles sabiam que a oração era algo que iria fortalecer a relação deles com Cristo. Que eles precisavam ainda ter um contato, abrir um canal direto com a graça de Deus, para poderem exercer o seu ministério. Portanto, a igreja era movida por um poder divino no ministério de oração. Paulo, por exemplo, nesse texto que nós lemos, ele clama à igreja, orem em toda oração, com toda oração e súplica por mim, pelo ministério, pelo crescimento da palavra, pela pregação do reino. Orem com toda intensidade, porque a gente não sabe, mas Paulo está dizendo aqui que a oração, ela é um instrumento que vai penetrar terra e céus, transformando as estruturas. Por isso que ele diz, não é contra a carne ou sangue que nós estamos trabalhando e lutando, é contra principados e potestades do mal. Talvez na nossa cultura, talvez nas nossas igrejas, a gente não vê, por exemplo, como acontece, por exemplo, nas culturas africanas, aonde a gente vê, por exemplo, possessões demoníacas, missionários tendo que enfrentar o poder do inimigo cara a cara. Mas o trabalho trabalha nas nossas estruturas, às vezes, utilizando-se daquilo que é mais simples para a gente. Uma novela, um filme, um costume, uma determinada cultura específica. E isso vai, às vezes, tirando de nós a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. E com isso vai disseminando entre nós uma cultura de não buscar a Deus. Então,
Nós precisamos voltar a ter vida de oração, porque nós estamos diante de quê? De riscos espirituais. Deixa eu contar uma experiência. Gente, durante muito tempo quis fazer um trabalho com mulheres lá na cidade. Quis fazer durante muito tempo. Mas a gente percebia que toda vez que a gente queria fazer, alguma coisa acontecia. Algum problema surgia. Era alguém que não queria, era alguém que ia viajar, era uma casa que não disponibilizava a abertura para o espaço para a gente pregar. Sempre acontecia uma barreira para acontecer isso, para a gente pregar o Evangelho. Se a gente não tivesse colocado os nossos joelhos em oração, dobrado, em orado, pedido a Deus e falado: Senhor, faça essa tua vontade, nós queremos pregar o Evangelho, nós não teríamos feito trabalho com mulheres. Nós não teríamos realizado essa programação, esse trabalho específico. Oração é imprescindível. Olha, eu tenho uma experiência que certa vez nós estávamos na igreja pregando a palavra, e era um sermão do Dia das Mães. E eu cheguei para pregar ali, e olha só como é que é. E eu estou dizendo isso, não dizendo que quando a gente deixa de orar, quando nós deixamos de orar, às vezes o diabo ele acaba prevalecendo. Porque eu estava no sermão lá do Dia das Mães, a igreja lotada, e começo a pregar. Então só visitantes, só gente nova. Nada melhor do que pregar o Evangelho. Pois aí quando começam a mensagem, na sala, tinham muitas crianças, vieram muitas crianças de fora, começa um auê, uma zoeira, uma gritaria incomum. Mas você pensa, não, é criança. Sim, é criança. Mas a minha esposa, que é fantástica em lidar com crianças, não conseguiu controlar. Tentou de todas as formas, mas aquilo tirou a atenção de um jeito das pessoas que ficou complicado eu continuar a mensagem. Tive que pausar e diminuindo o conteúdo até finalizar, porque eu sabia que não ia conseguir efetuar aquilo que era necessário. E por que isso? Isso às vezes porque nós achamos que porque a programação está pronta, está legal, que as coisas vão dar certo, e muitas vezes nós caímos no cavalo. Depois daquela experiência, eu cheguei para minha esposa e disse: amor, nós precisamos orar mais. Nós precisamos chegar aqui antes do culto, depois do culto, entrar aqui e orar, porque muitas vezes essas distrações imperceptíveis são usadas pelo inimigo para poder distrair as pessoas, para poder distrair as pessoas que estão lá para ouvirem a mensagem da palavra de Deus. Então pode ser que aqui não se manifeste poderes espirituais assim na cara dura, mas coisas podem distrair a pregação do Evangelho. Por isso a igreja precisa orar com mais vivacidade. Pode passar. Por isso, como podemos redescobrir o valor da oração? Adotando uma boa teologia de oração. Adotando uma boa teologia de oração. Isso é imprescindível a gente tomar. Agora, é interessante a gente olhar que o texto que nós lemos fala que com toda oração e súplica eles oravam todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E naquela frase inicial nós falamos que a oração é uma integração entre a Trindade. Portanto, como podemos adotar uma boa teologia de oração? Vou passar aqui. Primeiro, a oração através do Filho. A oração através do Filho. Eu quero convidá-los a abrirem esse texto, 1 Timóteo 2:5. A Bíblia nos diz aqui: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, a oração através do Filho significa que nós precisamos ter uma concreta convicção em Cristo, da pessoa de Cristo.
Senão a oração é insignificante, não produz o efeito completo. Aliás, é necessário a gente lembrar de que a oração através do Filho nos leva a entender o seguinte: primeiro, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, é prioridade na oração a gente lembrar de pessoas que são alvo da pregação do Evangelho. Na oração é necessário a gente lembrar, por causa de Cristo, que nós precisamos ser pessoas de coração disposto ao perdão, de pedir que o perdão seja operado não somente em nós, mas nas vidas que estão recebendo a pregação da palavra de Deus. Porque se tem algo que realmente faz as pessoas se converterem-se a Cristo, é quando elas compreendem qual é o tamanho do perdão que elas recebem de Cristo. Portanto, a oração através de Cristo deve ser essa oração voltada para aquilo que Cristo operou nas nossas vidas e há de operar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A oração através do Pai, Mateus 6, do 9 ao 10. Esta é a oração modelo que Cristo nos ensinou. Mateus 6, do 9 ao 10, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos continuar o texto? Muito interessante a gente ler o texto. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu creio que esse texto é uma base para a gente redescobrir a oração através do Pai. Porque se é na oração através de Cristo a gente aprende a orar por salvação, a orar pelo alcance de pessoas, na oração através do Pai a gente aprende a orar, a transformar a nós mesmos. Na oração através de Cristo nós oramos pela salvação dos outros. Na oração através do Pai nós oramos pela nossa transformação. Porque diz o seguinte: Pai nosso. Pai nosso. Significa que você está orando e dizendo que quem é o dono da sua vida, quem que coordena a tua vida, a centralidade da tua existência não está em você, não está nas suas capacidades, não está naquilo que você mais objetiva na sua vida, mas está centrada em Deus. E nós deixamos de orar quando achamos que a razão da nossa vida são nossos empregos, a comodidade de receber um salário final do mês, a comodidade de poder morar numa boa casa, a comodidade de poder estar tudo sob controle, porque você conquistou. Então a nossa sociedade moderna, voltada para o consumismo, é terrível contra a vida de oração, porque faz-nos pensar que somos donos do nosso próprio destino. E isso, mesmo a gente com o nosso discurso cristão na igreja, somos tentados a abandonar a vida de oração por causa disso, porque a vida já está ganha, porque já está tudo determinado. Mas quando você chegar no campo missionário, que lá você tem uma família só cristã, que você não tem local para você pregar o Evangelho, que você não tem aceitação de cara de pessoas que realmente queiram ouvir a palavra, aí a gente aprende que a vida não está centralizada nas nossas estratégias, que a vida não está centralizada na obtenção de valores financeiros, que a vida está centralizada sim em Deus. E é onde a gente olha para o céu e diz: Pai nosso. Mas diz de uma maneira tão profunda que você ali aprende o que é dependência de Deus. Eu confesso que quando até aí da Unipel, a minha imagem do campo missionário era um pouco, vamos dizer assim,
aquela coisa apaixonada, aquela coisa assim meio emblemática, que você ia chegar e as coisas iriam acontecer, e tudo ia se transformar, pessoas iam chegar. Mas eu percebi que quando eu cheguei no campo, a coisa era muito mais difícil do que eu imaginava. Graças a Deus, porque é assim. Quando eu cheguei em Capinzal, eu tinha apenas uma família, um casal, que já era presbiteriano. E com esse casal nós começamos a fazer o discipulado. Mas ao sair pela cidade, de casa em casa, conhecendo as pessoas, a gente percebia que as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. Eu percebia isso porque depois a gente vai descobrindo que as pessoas têm uma certa aversão à igreja. Não é muito diferente da realidade brasileira. Tem muita gente que tem aversão à igreja, tem aversão a Deus. Então como é que você lidar com uma situação dessa? Você só lidar com uma situação dessa quando você para de olhar para si. Porque eu fiquei durante um bom tempo achando que era eu o culpado do campo não estar indo bem, não estar caminhando, de não estar decolando. Eu achava que era eu, ou as minhas estratégias, a minha parte humana que não estava fazendo com que o campo progredisse. E foi aí então que eu olhei para os céus e tive que dizer: Pai nosso. Porque naquela hora eu não era, Deus me colocou no lugar que eu realmente deveria estar, no lugar onde eu entendo que eu não sou nada. Então, para quem acha que o missionário é um super-herói de capa vermelha que sai voando por aí salvando pessoas do perigo, se engana. Missionário é alguém que se ajoelha e diz como Paulo: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal, eu preciso de Deus tanto quanto vocês. É onde a gente olha e diz: Pai nosso, não sou eu quem comanda isso, é o Senhor que é o dono da minha existência. Mas também que estás nos céus. E isso consola o nosso coração. Porque se Deus está no céu, significa que Ele está no controle de tudo. Que Ele está na direção, Ele está na dianteira. De que Ele tem a visão do todo. Então quando a gente passa uns momentos assim de dificuldades, momentos de terror, de tensão, é aonde a gente olha para o céu e diz: Senhor, que bom que o Senhor está no controle, mesmo que para mim pareça uma tormenta. Eu lembro que logo no meu segundo ano de campo, nosso filho ficou muito doente. Ele começou a tossir, soltar secreção e não parava. E ele começou a ficar muita febre, 39, 40 graus, e nós não sabíamos o que fazer. Nós não tínhamos plano de saúde, nós não tínhamos um amparo de médico nenhum, e aí corremos com ele meia-noite para o plantão. Chegamos lá e ele já estava bom, já não conseguia nem mais esperar direito. Aquilo desesperou minha esposa. E aí o médico, nós estávamos esperando o médico do plantão chegar. Tinha que ser ligado, avisado para vir, para poder aí estar ali com a pessoa para atender. E ali a gente sentou, e aí o médico veio, olhou: vou dar um paracetamol. Deu um paracetamol e pronto. E o menino ficou lá, ainda passando. Naquela hora, a minha esposa falou: vamos orar. E nós oramos chorando. E o nosso filho, sempre alegre, pulando, fazendo festa, estava lá, desfalecendo. E oramos. Quando acabamos de orar, chega a doutora Annelise, que é pediatra. E ela entra porque ela tinha acabado de receber o telefonema lá do hospital de que um dos pacientes dela estava ganhando neném naquela noite, naquela hora específica. E ela entra, vai, faz todo o trabalho lá, ajuda lá o obstetra, e logo ela desce. Quando ela desce, ela vê o Francisco. Então ela, durante a semana, atendia no posto de saúde do nosso filho. Então ela chegou e disse: o que aconteceu com o meu gordinho? Por que ele está assim? Aí ela falou: moça, não sei o que fazer, olha só como é que ele está aqui, ele está aqui, nem está se mexendo direito. Aí ela olhou aquilo e disse: vem aqui, traz ele aqui. Levou lá para o consultório dentro do hospital do plano pago. Sentou a gente, atendeu a gente como se fosse no plano pago. E fez lá e tudo, e disse: quem foi o médico que atendeu você? Foi fulano de tal. Então tá bom, deixa eu conversar lá com ele.
foi lá, conversou e pediu: olha, eu posso pegar e encaminhar esse meu pacientezinho aí para tirar um raio-x? Ele disse: pode, fica à vontade. Pegou e foi e fez, de graça. Chegou, olhou, falou: olha, faz o seguinte, eu vou te dar esses remédios, tu vai para casa e dá para ele tomar. Se ele por acaso não melhorar, se amanhã se der um brinquedo ele não brincar, corre para internar, porque senão tá no caso já sério. Então tá bom. Aí pegamos ali, fomos para casa, e daí demos os remédios que ela receitou, muito diferente de paracetamol. E quando foi domingo pela manhã, deu uma bela de uma tossida, saiu muita coisa, né? Saiu muita secreção, e foi onde ele começou a reagir, começou a brincar e começou a melhorar. Naquele momento a gente viu o quanto realmente é importante a gente olhar para o céu e dizer: obrigado, Deus, que o Senhor está no céu, controlando todas as coisas, dominando sobre nossas vidas e nos abençoando no trabalho do Senhor. O campo missionário é isso. Às vezes nós não temos recursos. Eu lembro em abril, e aqui eu quero falar um pouco sobre essa parte que diz o versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque eu lembro em abril, se não me engano foi 2008, que nós estávamos numa situação que nós não tínhamos naquele mês feito compras de mercado. Não tinha nada. Então foi chegando aquela época da Páscoa, a gente não tinha dinheiro para comprar o arroz, já tinha acabado arroz, já tinha acabado a mistura, não tinha nada naquela semana, aquele final de semana. E a gente entregou nas mãos de Deus. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que dá o pão nosso cada dia. Quando chegou na quinta-feira à noite, um amigo nosso, um casal amigo nosso, que nem crente era, disse: Walter, a gente vai fazer uns peixes fritos lá com polenta, você não quer ir comer lá na nossa casa? O que você acha que eles foram? É claro, né? Bom, comemos peixe e tal, quinta-feira à noite. Sexta-feira, o irmão Gabriel e a Noeli já convidaram a gente para ir na casa deles. Comer o quê? Peixe, lógico, ele falou: comeu peixe. E aí foi interessante, porque daí sobrou comida, aí você falou: para não desperdiçar, pega e leva isso aqui para tua casa. Então, queridos, foi assim algo providencial de Deus, porque nós não tínhamos naquele momento o que comer. Naquele final de mês, não que a gente ia passar fome nem nada, mas a gente tinha uma criança, naquela a gente ia dar comida para ele. Ele, a gente, tudo bem, mas e ele? E deu certo. Deu certo. Porque Deus é aquele que dá o pão nosso de cada dia. É aonde a gente aprende que não são as coisas supérfluas que fazem nos sentir realizados, mas são as coisas essenciais que Deus supre quando a gente olha e sabe que o aspecto importante da oração é o Pai nosso sobre os céus, suprindo todas as nossas necessidades e mostrando o quanto Ele nos ama. Agora o versículo 10, que eu omiti, pulei ele, é muito importante para a nossa intenção missionária, porque diz aqui: venha o teu reino, venha o teu reino. Quando a igreja se mobiliza em vida de oração, quando a igreja investe em oração, ela está fazendo o seguinte papel: venha o teu reino. Porque, queridos, quando nós olhamos para a sociedade atual, aproveitando que nós estamos numa época política, a gente fica preocupado com aquilo que será prioritário para os nossos candidatos trabalharem em nossas cidades. A gente fica preocupado com os rumos da nossa população. E muitas vezes achamos que a igreja só trabalha no campo espiritual, sem contudo levar em conta que nós somos os seres humanos, mas que não estamos alheios à vida social. E muitas vezes nós, orando pelos nossos pedidos, orando pelas nossas necessidades, se esquecemos de orar pela cidade, se esquecemos de orar pela transformação das estruturas, porque aquele irmão que você está pregando o Evangelho, e amanhã ele vai falar um pouquinho sobre isso, ele precisa se converter a Cristo, mas ele também precisa ter uma conversão social.
Ele precisa ter uma conversão de mudança, às vezes na área da educação, às vezes ele não tem acesso à educação. Às vezes aquela mãe não tem acesso a uma creche para deixar o seu filho, a sua filha. Às vezes aquele irmão e irmã que está pregando o Evangelho é aquela pessoa que está morando em situação de risco. E que a igreja, naquele momento, talvez nem possa suprir a necessidade dele. Portanto, quando nós oramos, vem o teu reino, eu tenho que orar pedindo pela salvação de pessoas, mas também pedindo para que o Senhor transforme as estruturas políticas da nossa cidade, para que políticos possam entender que a igreja quer mudanças não apenas espirituais, mas mudanças profundas na área social. Isso aqui não é palanque político, isso aqui é agenda, prioridade do reino de Deus. Portanto, quando a gente olha para a história e vê, por exemplo, John Knox, isso é interessante na história do primeiro presbiteriano, falar sobre isso, porque John Knox não foi aquela pessoa que simplesmente trabalhou com uma comunidade. Quem leu aquele livro sobre a história de John Knox, fica entusiasmado em ver que aquele homem deu a sua vida por mudanças sociais. Que aquele homem não apenas pregava o Evangelho, mas levava as pessoas a uma mudança de paradigma. Levava aquelas pessoas a uma mudança para sair do jugo da Inglaterra, do jugo da França. E na luta por direitos sociais, ele acabou sendo relegado às galés, tendo que durante anos remar ali como Ben-Hur, por exemplo, naquele clássico da cinematografia, e depois sair dali debilitado, doente, e continuar a sua missão de transformação, para trazer mudanças significativas para a sociedade. Nós começamos numa época, os presbiterianos começaram com um engajamento espiritual, mas também social. E nós, muitas vezes, não levantamos a bandeira das mudanças. Eu creio que nós, como igreja, não devemos apenas orar por salvação de alma, mas orar para a mudança das estruturas sociais. Devemos orar pelos nossos políticos e cobrar deles mudanças significativas. Devemos ir lá e dizer qual é a agenda de Deus para a cidade. E, portanto, venha o teu reino, entra dentro desse aspecto. Por quê? Porque agora faça-se a tua vontade, não a minha, assim na terra como nos céus. Ou seja, não é apenas uma vontade para o céu, é uma vontade para a terra, para o agora, para o hoje. E a oração tem esse poder de transformação. A oração tem esse poder de transformar as nossas vidas quando muda as nossas prioridades básicas. Mas agora, para terminar, pode deixar nesse slide mesmo. Orando através do Espírito Santo. Vamos abrir Efésios 2, 18. Efésios 2,18 nos diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quando nós oramos no Espírito, aqui existe uma importância muito grande. Porque quando Cristo é o Salvador, então é aquele que nos foca em orar por salvação de almas. Quando Cristo, Deus, Pai, é aquele que está nos céus e governa todas as coisas e, portanto, governa a minha vida, nós temos a oração no Espírito, porque aí estamos falando sobre o que é a aplicação da obra do Pai e do Filho em nós. É aquilo que torna palpável as transformações que nós pedimos a Deus. Portanto, a oração no Espírito, ela tem dois fatores fundamentais. O primeiro fator fundamental é nos manter focados em Deus. Nos manter focados em Deus. Porque o Espírito Santo sempre é citado como luz, como holofote da graça. Nós vemos a Cristo, nós vemos a Deus Pai, mas porque tem alguém que está iluminando. É o Espírito Santo que ilumina, que nos mantém focados em Cristo. Muitas vezes olhamos para a igreja e focamos às vezes nos líderes.
Achamos que o líder é o principal fator de boa realização do trabalho. Mas nós nos enganamos. É o Espírito Santo que faz a sua obra. Deixa eu contar uma experiência lá do nosso campo. Lá em Caprizal, esse ano, nós estávamos passando um momento assim que a gente tinha um bom grupo, pessoas chegando, pessoas novas. Porém, a gente, por causa do excesso de trabalho, começou meio que se desmotivar. Chegou um ponto em que a gente ficou assim, meio que pensando, meu Deus, será que é para a gente continuar aqui? Porque muitos projetos que a gente tinha não estavam indo para frente. E aí, um irmão, um pastor lá da nossa comunidade, nos convidou para passarmos o final de semana com ele, para pregarmos ali a palavra de Deus na igreja deles, na cidade de Le Bon Rêve. E fomos para lá. Então fomos, e nós não sabíamos que ali estava em operação o Espírito de Deus para nos realinhar ao foco, que é Jesus Cristo. Quando chegamos lá e começamos a conversar com o Paulinho, carinhosamente chamo o pastor de lá, Paulo Delgado do Paulinho. Então a gente começou a aprender algumas coisas sobre o que é o campo missionário. Ele falou, Walter, aqui a gente não usa estratégia. Aqui a gente não está usando estratégia, a gente está orando a Deus. A gente está buscando a Deus, porque aqui as dificuldades foram grandes para nós. E eu fui vendo a forma como ele trabalha, o quanto que ele trabalha cada 15 dias numa comunidade diferente da roça, o engajamento dele, a simplicidade dele. E quando nós voltamos, nós dissemos, meu Deus, uma igreja que tem tão pouco recurso, está crescendo tanto, não pelo fato do crescimento, mas pelo fato de engajamento e oração daqueles irmãos. Por que a gente não vai fazer diferente? Por que a gente fica estabelecendo estratégia A, B, C e D, nenhuma está dando certo, sendo que é Deus quem tem que dizer para a gente qual é a estratégia? Vamos orar. Passamos a dar prioridade para a vida de oração, para ajoelhar e buscar a Deus, antes dos cultos, em casa, na igreja, fora da igreja, orando, nas reuniões de quarta-feira, orando. E começou a haver uma transformação na nossa forma de trabalhar. Foi quando a gente começou a ver que pessoas novas estavam chegando, do nada. Uma família inteira que chegou e que tinha passado em frente da igreja e que veio e ficou na igreja. E que logo já estava contribuindo com o dízimo. Outras famílias que a gente começou a discipular e dar aula de violão, que agora estão sendo trabalhadas pela graça de Deus de uma maneira espetacular. E a gente começou então a notar que a oração é a vida, é o foco da igreja. A gente até, isso eu não falo assim, como que se o nosso principal motivador seja o dízimo, mas eu quero falar com experiência do que Deus tem feito em nossas vidas. Por incrível que pareça, os nossos dízimos estavam na casa dos R$400 até maio desse ano. E a gente desesperado começou a orar, porque o nosso caixa começou a ficar no negativo. E começamos a orar, pedir a Deus, eu mais o tesoureiro, sempre orando, pedindo Deus, o Senhor é que sustenta essa obra. E aí então, aconteceu que quando chegou um determinado mês, veio essa família, do nada começou a dizimar. Ele e a esposa. Daí então tinha uma irmã que chegou e disse, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Eu vou pedir a oração dos irmãos para eu conseguir emprego. Conseguir emprego. Ela foi para a pessoa dizer. E com isso, hoje nós chegamos dobramos a arrecadação, nós chegamos a R$1.098 esse mês. Parece pouco, mas para nós é muito. É algo surpreendente que Deus vai promovendo no nosso meio, que vai mostrando que Deus é que está no controle. Nós precisamos ficar focados em Deus, e quem nos faz ficar focados em Deus é o Espírito. Mas agora o segundo e último aspecto, que é o Espírito de Deus, pode deixar essa lá, que é sobre o Espírito, que é o Espírito que aplica a salvação no coração das pessoas. Lá em Caprizal, nós tínhamos um irmão, uma pessoa que nós passamos durante 2 anos trabalhando com eles a palavra, que era o Francisco. Então com eles nós trabalhamos a palavra de Deus durante um bom tempo. Mas começou assim, a gente fez um trabalho evangelístico
convidou para participar, ele participou, mas ele chegou na minha cara e disse assim: Walter, eu não estou preparado para ser crente, não estou preparado para participar de uma igreja, quando eu sentir vontade eu participo. Então tá bom, não tem problema. Então eu fiquei sem possibilidade de evangelizá-lo, fiquei sem possibilidade. Então, ele sempre passava em frente da igreja, andava por ali, né? E um dia, a gente era vizinho deles, a esposa dele nos ligou. Depois do culto, a gente foi para casa, a esposa dele ligou e disse: Walter, corre aqui que meu esposo não está bem. Nós corremos. Chegamos lá, ele estava na cama, com alcoólico, tinha tomado tudo, tinha acabado de tomar. Saiu com os amigos, bebedor e estava lá. E ela chorando muito. Aí minha esposa ficou orando lá com ela. Eu fui lá orar com ele lá deitado, fui lá, orei com ele. E depois voltamos para casa. E aí quando foi na segunda-feira, eu desci lá, cheguei, bati na porta, ele saiu. Porque ele saiu, a primeira coisa que eu fiz é abraçá-lo. E disse para ele: Francisco, eu amo muito você, você é uma pessoa especial para mim, viu? Eu vou estar sempre com você. Fiz isso. Conversamos um pouco, depois fui para casa. Depois disso, ele começou a ir na igreja. E aí eu propus para ele, para a gente começar um discipulado, e ele topou, aceitou, e começamos o discipulado. E ele me contou bem assim: Walter, eu tinha dito para Deus que se por acaso você não voltasse aqui essa semana, eu nunca mais iria querer saber de igreja nenhuma. Porque eu ia ficar com tanta vergonha do que eu fiz, que eu nunca mais ia ter coragem de me apresentar perante Deus. Detalhe, eu tenho vários parentes que são de outra igreja, uma igreja muito lealista no céu. E ele estava com medo disso, dos outros o condenarem. E Deus usou essa situação para promover a aplicação do seu Espírito Santo na alma, na vida daquela família. Que ao final, depois de um ano de estudos, ele se converteu, ele entregou a vida para Cristo, ele hoje é um dos nossos líderes, é o nosso secretário de atas da igreja, é alguém que evangeliza muito, é alguém que, por exemplo, estará pregando esse domingo lá na nossa igreja. Então é algo maravilhoso que a graça de Deus vai fazendo na vida das pessoas, vai transformando estruturas, vai agindo de tal maneira que só Deus mesmo para fazer. Portanto, a oração é algo que está em prioridade na vida de Deus. Nós devemos estar sempre orando, nós devemos estar sempre buscando a Deus, intercedendo pelas pessoas que nós queremos alcançar. Agora, é importante a gente lembrar que a oração, ela é uma arma, um instrumento que vai transformar a vida da igreja. Eu sei que vocês têm amigos, têm amigas, têm pessoas queridas que você queria que estivesse aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão muito aflitas pensando: mas meu parente não está aqui, meu marido não veio, meus filhos abandonaram Cristo, meus amigos de fábrica nem querem saber. Mas eu digo que vale a pena, que vale a pena investir, que nós devemos começar na oração. E amanhã nós vamos falar sobre como evangelizar. Nós queremos aqui apresentar para vocês que dá sim, qualquer um de nós temos a capacidade de evangelizar e com qualidade, de levar pessoas a Cristo. E para terminar, eu queria deixar a frase de John Wesley, que para mim é uma frase que muda realmente o nosso paradigma acerca de oração, porque ele diz o seguinte: John Wesley, dele uma centena de pregadores que nada temem a não ser o pecado, nada desejam a não ser Deus, e não se importam se são clérigos ou leigos. Somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino do céu sobre a terra. Deus nada fez a não ser em resposta à oração. Deus nada fez a não ser em resposta à oração. A igreja hoje tem o poder de abalar as portas do inferno. Quando? Como? Quando nós somos pessoas que não tememos nada a não ser o pecado, que não desejam nada a não ser a Deus, que não se importa se é clérigo, se é leigo, se é líder, se não é líder.
porque só tais pessoas terão esse poder de diminuir, de acabar com o poder que prende essas pessoas longe de Deus. Terão capacidade de, em parceria com Deus, estabelecer o reino do céu sobre a terra. Por quê? Porque nada Deus fez a não ser em resposta de oração. Portanto, queridos, oração é vital para a obra missionária. Redescubram a oração, vivam na oração, respirem oração, façam de suas existências uma vida de oração. Dessa maneira, nós teremos uma igreja vibrante e realmente missionária. Que Deus nos abençoe a cada um de vocês nessa noite.